E aí, prontas para a nossa explicação de hoje? Vamos direto ao ponto. Hoje, a gente vai mergulhar na mente de alguém que literalmente desenhou um mapa do pensamento ocidental moderno. É uma viagem incrível que sai lá das ilusões mais obscuras e vai até a luz de uma verdade absoluta. Sim, a gente vai desvendar as ideias do grande arquiteto da filosofia. Vivemos em uma ilusão? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão, a dúvida central que vai guiar toda a nossa análise hoje. É um mistério absurdo, não é? A humanidade quebra a cabeça com isso há milênios. Aquela pulga atrás da orelha de que, de repente, o nosso dia a dia é só uma fachada, um grande teatro, escondendo algo muito maior e mais verdadeiro nos bastidores. Beleza, vamos mergulhar nisso. O mestre da filosofia ocidental, o verdadeiro arquiteto do pensamento. Para entender a teoria, a gente precisa entender o homem por trás dela. Ele não foi só um anotador das ideias do mestre dele, o famoso Sócrates. Ele ergueu um sistema filosófico inteirinho do zero. A história começa lá por volta de 427 a.C., quando ele nasceu em Atenas, numa família da aristocracia. E um detalhe muito curioso, o nome dele, na real, era Aristócles. Platão, muito provavelmente, era um apelido que significa costas largas, e dizem que ele ganhou isso na época de lutador. Mas o que realmente explodiu a mente da época foi a fundação da academia. Para colocar isso em perspectiva, essa foi praticamente a primeira instituição de ensino superior de todo o mundo ocidental, e ela funcionou por quase 900 anos. Foi exatamente lá que ele ensinou ninguém menos que Aristóteles, criando um legado gigantesco que durou até a sua morte, aos 80 anos. O mundo sensível contra o mundo inteligível. A monumental teoria das ideias. Vamos imaginar como esse conflito metafísico funciona na prática, como se fosse um grande quebra-cabeça mental. Pensem numa cadeira comum, dessas que a gente usa no dia a dia. Com o tempo, a madeira envelhece, uma perna quebra e ela simplesmente deixa de existir. Esse é o chamado mundo sensível. É a realidade que a gente toca e vê, que é feita 100% de cópias imperfeitas e passageiras. Mas aí vem a grande sacada. Existe uma outra camada de realidade. Lá no mundo inteligível, que é o reino do pensamento puro, existe a ideia de cadeira. E essa essência ela é absoluta, eterna e imutável. A cadeira física vira pó, mas o conceito perfeito de cadeira nunca morre. Em resumo, tudo que a gente experimenta fisicamente é apenas uma sombra imperfeita de uma ideia perfeita. O mito da caverna. A clássica alegoria do embate entre a ilusão e a verdade. Vamos acompanhar os passos dessa verdadeira aventura da mente. Imaginem um grupo de prisioneiros que viveu a vida inteira acorrentado no fundo de uma caverna escura. Passo 1, eles olham fixamente por uma parede e só conseguem ver sombras que são projetadas por objetos passando lá atrás. Passo 2, como eles não conhecem mais absolutamente nada do mundo, eles têm a certeza absoluta de que aquelas sombras são a única realidade que existe. Mas o passo 3 muda o jogo. É a hora da libertação, que representa justamente o processo da filosofia. Um prisioneiro é solto e forçado a sair da caverna. É uma subida íngreme, confusa e dolorosa rumo ao lado de fora. E, finalmente, o passo 4 é o clímax. Fora da caverna, os olhos se acostumam e ele consegue olhar para o sol. O sol, nessa metáfora sensacional, representa a verdade e o bem máximo. É literalmente despertar da escuridão das ilusões para a luz ofuscante da realidade de verdade. Agora, o que é realmente fascinante nessa teoria é um conceito chamado reminiscência. É meio contraintuitivo, mas pensem bem. A ideia aqui é que aprender não é de jeito nenhum adquirir um conhecimento novo. Aprender é lembrar. A teoria argumenta que a alma humana, muito antes de encarnar num corpo físico, vivia livre lá naquele mundo das ideias perfeitas. Ou seja, ela já sabia de toda a verdade cósmica. Só que na hora de nascer acontece um apagão, um esquecimento total. Então, o papel de um filósofo ou de um professor não é enfiar informação nova na cabeça de ninguém. É agir como um guia, ajudando a alma a recordar as verdades que ela mesma já conhecia no passado. Aprender é, literalmente, um resgate de memória. Loucura, não é? A sociedade ideal. A complexa rede da política e a figura do rei filósofo. Bom, toda essa reflexão abstrata precisava de alguma forma aterrissar na vida real para resolver os problemas em sociedade. Existia uma visão extremamente crítica sobre a democracia daquela época e a grande pergunta que ficava no ar era, afinal, quem tem a sabedoria necessária para governar? Pensem comigo, se a imensa maioria das pessoas está metaforicamente presa na caverna, jurando que as sombras são reais, como é que a gente pode entregar o destino e a segurança de toda a sociedade nas mãos da multidão? Para tentar resolver esse dilema gigantesco,
Surgiu um modelo que dividia a sociedade com base puramente na natureza da alma de cada indivíduo. Na base dessa estrutura, a gente tem os produtores. São os trabalhadores e artesãos com a função digna de garantir o sustento material de todo mundo. Imediatamente acima, vêm os guardiãos. Pensem neles como os guerreiros, totalmente focados na defesa e na segurança do Estado. E lá no topo, indiscutível, estão os governantes. Mas quem ocuparia esse cargo? Os famosos reis filósofos. A lógica é cristalina. Apenas quem fez aquele esforço monumental de sair da caverna, que encarou a luz da verdade eterna, tem a sabedoria real para governar com justiça. O poder só deveria pertencer a quem não busca isso por vaidade, mas sim a quem compreende de verdade o mundo das ideias. Obras e legado eterno. O peso e o impacto dos diálogos socráticos. Mas como é que essa avalanche de conhecimento conseguiu cruzar os milênios e chegar até a gente? A grande sacada está na forma brilhante como tudo isso foi registrado. Quase todos esses textos foram escritos num formato dinâmico de diálogos, com o Sócrates ali como grande protagonista que questiona tudo e todos. A gente tem obras como A República, que disseca a justiça e desenha aquele estado ideal que a gente acabou de ver. Tem o Banquete, que é uma investigação super profunda e poética sobre a natureza do amor. O Fédon, que mergulha sem medo no argumento da imortalidade da alma. E a Apologia de Sócrates, que é o relato dramático e emocionante do julgamento do mestre dele. Foram essas páginas imortais que deram uma nova dimensão para o pensamento humano. E para encerrar a nossa reflexão de hoje, fica aqui uma provocação que ainda ecoa das paredes daquela antiga caverna. Será que as nossas verdades absolutas de hoje, aquelas convicções que a gente defende com unhas e dentes no nosso dia a dia, seriam elas apenas as sombras projetadas na parede do amanhã? Fica aí a pulga atrás da orelha para testarmos sempre os limites da nossa própria realidade. Valeu por acompanharem e até a próxima explicação.